Eu convido você a meditar comigo nas Sagradas Escrituras, Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 16. João 16, a partir do versículo 7. A você, amado, que está acompanhando conosco pelo YouTube, e a você que ouvirá esta mensagem no tempo e no lugar que Deus providenciar. A minha oração a nós, aos irmãos aqui, aos que acompanham e aos que acompanharão esta mensagem, é que o Espírito Santo pegue essas sagradas letras, essas sagradas escrituras e transformem-nas em palavra e em espírito e em vida, em palavra de Deus, trazendo à minha mente, à tua mente, ao meu coração, ao teu coração, toda a iluminação desta palavra para que ela possa ser praticada, vivida. João capítulo 16, a partir do versículo 7, diz assim, é Jesus falando, lembra de que ele está na ceia, na última noite, na última janta, no último encontro com os discípulos, e agora ele afirma, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o paráclito, o consolador, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém. Amados, nós falamos no último domingo que estive ministrando sobre Espírito Santo, o Deus morando em nós. Você se lembra disso? Lembra dessa palavra? Falando do aspecto de que Jesus vai e não nos deixa órfão, mas garante a sua presença em nós. E uma vez estando em nós, supre a lacuna da sua ausência, nos conduz à verdade e nos ensina inclusive a orar da maneira correta, porque ele intercede por nós. Então nós falamos do Espírito Santo, Deus morando em nós. Dissemos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito, é Deus em nós. E somos privilegiados por ter um Deus morando dentro de nós. Essa é a maravilha de crer em Jesus Cristo e de seguir a Jesus. E hoje, na continuidade da reflexão sobre o Evangelho de João, nós vamos falar sobre o Espírito Santo de novo. Mas agora é o Espírito Santo convencendo o mundo. É o Espírito Santo não mais aos seus discípulos, não mais morando naqueles que são discípulos de Jesus Cristo, porque ele só mora naqueles que são discípulos de Jesus, que o convidaram e são conscientes que são templo, que são casa, que são morada do Espírito. Agora é o Espírito Santo convencendo o mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Porque é bem verdade, amado, você lembra que eu disse que toda ação de bondade, toda vida criada, tudo que existe no mundo, todo bem, toda produção que gere vida é causada pelo Espírito, porque é o Espírito de Deus que sustenta todas as coisas, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um, é o Deus Trino. É tão verdade isso que o mundo é controlado, o mundo é sustentado pelo Espírito, e isso antes da sua fundação. Se você ler o segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1, 2, o 1 diz que no princípio Elohim, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito, criou os céus e a terra. Diz no segundo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a fonte do abismo, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo. Uma outra versão assim o diz.
significando que a situação da terra naquele momento era caótica. Não sabemos a explicação, o porquê disso. Alguns entendem que entre o versículo 1 e o versículo 2 há uma lacuna, um intervalo de tempo muito grande, significando que a terra já havia sido criada e que por causa da queda dos anjos, da rebelião que acontecera no céu, ao ser precipitado do céu, Satanás cai e destrói a terra. Mas é uma interpretação. Mas a interpretação que eu concordo com Augusto Nicodemos, quando fala interpretação de Bíblia, eu vou para o Nicodemos. Ele diz que uma segunda interpretação que é compreensível e parece ser mais coerente com toda a Sagrada Escritura é que Deus, ali é apenas uma descrição de como Deus cria. No princípio criou Deus os céus e a terra, é uma introdução. E esse terra sem forma, vazias, é a matéria com o tempo, é aquela matéria inicial de qual Deus, a partir do versículo 3, ia pôr ordem. Mas fato é que havia um caos, e quem que estava lá sustentando o mundo no caos? O Espírito Santo de Deus pairando sobre a face das trevas. Porque o Espírito Santo tem essa propriedade de dar ordem ao caos. É o Espírito de Deus. E esse mundo ainda é minimamente habitável por causa da presença do Espírito, que fora derramado sobre toda a carne, como diz em Pentecostes. Ainda é possível contemplar o belo, ainda é possível olhar para as crianças e ver nelas inocência, ainda se percebe alguma justiça e alguma bondade, ainda há oásis de tranquilidade e de serenidade, ainda há belezas que se contemplam, como eu disse aqui, ao olhar a neve. Por quê? Porque o Espírito Santo está derramado sobre toda a terra, impedindo que isso se torne um caos. Uma vez que esse Espírito foi tirado, aqui se torna insuportável e impossível de ser habitado esse mundo. Porque uma vez que o Espírito Santo for tirado, o homem ficará ao seu bel prazer, estará lançado à sua própria sorte e cometendo todo tipo de pecado e tornando-se na pior espécie de gente que existe, fazendo com que o mundo se torne um caos insuportável. A dor, o sofrimento hoje é direcionada, ela é reinterpretada, por quê? Por causa do Espírito Santo que nos alivia, por causa do Espírito Santo que, derramando da sua graça, da sua compreensão, da sua sustentação, do seu revigor, possibilita que se encare a dor ainda com a perspectiva e com a esperança de que tudo um dia vai mudar. Tudo isso por causa do Espírito de Deus. Agora Jesus olhando e falando, olha, eu preciso ir para Ele vir. Se eu não for, ou seja, se eu não for assunto aos céus, o Espírito não virá. O meu Espírito, é Ele em nós, é o Cristo em nós. Tem gente que faz muita confusão achando que tem três deuses. Tem o Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. Não, amados, é o Espírito de Cristo, é o único Deus. Ele fala, eu vou e virei outra vez para vocês. Agora, se eu não for, Ele não virá, o Consolador não virá, o Paráclito não virá. Agora, quando Ele vier, a principal função dEle é convencer, não mais os discípulos, convencer o mundo. Nós olhamos para esse versículo e falamos, é o Espírito Santo que convence do pecado. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o Espírito Santo convence o mundo, aqueles que não creem em Jesus. E Jesus fala dessa forma, afirma isso e dá a explicação. Ele fala, o Espírito que eu mandarei, que eu derramarei sobre vocês, ele convencerá o mundo do pecado. Que pecado? A gente acha que é um pecado moral, pecado ético, não. Ele está dizendo, convencerá o mundo do pecado, por quê? Do pecado porque os homens não creem em mim. O maior pecado da humanidade não são suas falhas morais. As falhas morais e éticas são consequência desse principal pecado. O maior pecado é rejeitar Jesus Cristo. Aí diz que o Espírito Santo ia convencer aqueles que rejeitam a Cristo. E esse convencer não é obrigado a seguir. Esse convencer não é determinar com que eles passem a crer daquela forma. Esse convencer é persuadir a um fato.
Esse convencer é persuadir com argumentação espiritual de que algo aconteceu, que algo rejeitaram Jesus. Convencer é persuadir a um fato. Que fato? João está escrevendo esse evangelho dizendo, olha, vocês rejeitaram o Messias que deveria vir. O Messias veio e vocês não o quiseram. Inclusive no capítulo 1 de João, no versículo 11, ele diz, veio, falando de Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Especialmente a nação de Israel, da onde vem a linhagem de Cristo. Olha, vocês cometeram o maior pecado que se poderia cometer, alguém cometer, que era ter rejeitado o Messias. Veio para o que era o seu povo, sua gente, sua terra, mas os seus não receberam. Aí no versículo 12 ele fala, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que privilégio, amados. Convencer o mundo deste pecado. Se você ver, se você voltar a página da tua Bíblia, um pouquinho antes, no capítulo de número 3, ele vai dizer sobre essa rejeição. O Espírito convencerá o homem do pecado, o pecado de ter rejeitado a Cristo. Ele vai dizer no capítulo 3 que, e no versículo 19, o 18 já fala, quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 36 de João 3. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Convencer aqueles que não são discípulos desse pecado, terem rejeitado a Cristo. Esse convencer, amados, é o Espírito lançando luz na consciência. Essa luz que vem, olha, a luz é a condenação esta, a luz veio, os homens perceberam a luz, mas a rejeitaram. Eu não quero essa palavra, eu não quero esse Cristo, eu não quero esse Messias. Deliberadamente eu prefiro ficar com as obras das trevas, não vir a essa luz, porque uma vez vindo a essa luz, é impossível permanecer nas trevas. Então, o grande pecado da humanidade que o Espírito Santo convence a alguns que, em resposta a esse convencimento, se lançam na luz, se entregam à luz, se tornam filhos. Mas esse convencimento é para aqueles também que não creem, que continuam na incredulidade. E continuam por quê? Porque amam mais o jeito de viver sem Deus. E, amados, não há escapatória para aqueles que tiveram um encontro com Cristo. E todos terão um encontro com Cristo. Todos perceberão a luz do Evangelho, das formas mais variadas que o Espírito Santo quiser. Eu não estou me referindo à informação da palavra Jesus, não é sair por aí gritando Jesus, olha, Jesus Cristo, não. Eu estou dizendo que haverá um lançamento de luz em cada consciência que passar sobre a face da terra. E cada consciência, por causa do amor de Deus, terá a oportunidade de render-se e de não negar a Cristo. E os judeus negaram a Cristo. Viram-no em carne, viram-no pessoalmente, viram a Cristo fazendo todos os milagres que o Messias faria, e ainda assim o rejeitaram. O Espírito convenceu a todos aqueles judeus daquela época e a todos os seres humanos de todos os tempos e em todas as épocas, que Cristo é a luz que ilumina a mente. E aqueles que rejeitam, diz a palavra no versículo que eu li, que sobre eles permanecem a ira de Deus. Amado, você que me acompanha, que me assiste, eu lhe pergunto, você tem respondido positivamente a essa luz do Cristo que te clama, que
que te convoca, que te persuade, que te convence pelo seu Espírito nessa noite a render-se, a lançar-se aos pés do Salvador? Ou você continuará envolvido consciente e deliberadamente nas trevas que possuem o teu ser? O Espírito é esse Espírito de amor que convence o homem do pecado, o pecado da incredulidade, o pecado de ter negado Jesus, de não ter aceito Jesus. É por isso que a nação de Israel se perdeu. Aliás, e não se perdeu só por rejeitar a Cristo, rejeitaram a Deus o tempo todo. A história de Israel no Antigo Testamento é a nossa história, a história da humanidade, negando, ofuscando, virando as costas para a luz, porque a luz é insuportável. A luz diante daqueles que vivem no pecado, na injustiça, na escuridão, ela se torna dolorida aos olhos, mas para aqueles que se abrem, é a possibilidade de um recomeço, é a possibilidade de um amanhã, é a possibilidade do despojar da esperança que perdura para todo sempre. Aleluia, aleluia. É o Espírito convencendo o mundo do pecado. Segundo, ele diz, o Espírito vem para convencer o mundo da justiça. Que justiça? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, até hoje vocês se pautaram pela justiça da lei. Até hoje vocês acharam que seria povo exclusivo de Deus por causa da obediência à lei, por causa da obediência aos mandamentos, por causa da obediência à Torá. Vocês possuem em si mesmo uma justiça, aquela que vem das letras, e não a justiça que vem do alto. Mas agora o Espírito Santo vai convencer vocês que não é mais com a justiça da lei que se é salvo. Vocês acharam que, provocando a justiça equivocada da lei, no seu julgamento de um Cristo, um julgamento às escuras, vocês derrotaram Cristo ao matá-lo numa cruz, porque a Bíblia diz que maldito era todo aquele que fosse morto na cruz, só bandido era pregado na cruz. Então derrotamos o Cristo, ele está morto, está vendo? Ele não era justo nada, ele era mais uma fraude, mais um Messias fraudulento que aconteceu sobre a face da terra. Mas ele diz, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, significando que eu vou para a cruz, morro, ressuscito e vou para o céu, mas vocês não terão mais a minha presença aqui nessa terra física, vocês não terão mais eu aqui orientando vocês a ser gente como gente deve ser, dizendo para vocês que a justiça de Deus, ela é baseada no amor e não no ajuntamento de pedras para apedrejar aquele que peca. Vocês não me terão mais aqui fazendo os milagres e trazendo a solução de Deus à vida, aos carentes, aos necessitados, aos simples, aos enlutados. Vocês não me verão mais, mas a prova de que o Espírito estará com vocês, porque não me verão mais em pessoa, fisicamente, mas o Espírito estará jogando luz na consciência de vocês, de que eu sou a justiça de Deus. Eu sou o cumprimento de toda a lei, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O Espírito que convence. Por isso, quando eu olho, eu já fui assim, quando eu olho pessoas muito com a sua argumentação embasada em textos e detalhe, e é um montoado de versículos, pega um versículo aqui, outro ali, monta uma tese, monta uma teologia sistemática e faz daquilo a sua bandeira de defesa do seu ponto de vista. E muitas vezes essa defesa ela é tão injusta que ela acaba prejudicando, ofendendo, gerando preconceito e matando o outro, achando-se exclusivo, achando-se justo. Quando eu vejo isso, eu fico muito triste, porque me parece que esse tipo de gente ainda não foi convencido da justiça.
Me parece que esse tipo de gente, embora seja, entre aspas, denominado cristão, ainda não percebeu que a justiça, o cumprimento de toda exigência de Deus com relação ao pecado, foi lançado em Cristo Jesus, e agora esse Espírito Santo está dizendo para mim e para você: basta, está consumado. Na cruz do Calvário, ao dizer Cristo, está consumado mesmo, definitivamente. Há um grande pregador da Idade Média que dizia, até inclusive um sermão muito conhecidíssimo desse pregador, que é pecadores nas mãos de um Deus irado. Tem até um livro sobre isso, porque ele pregava de tal forma que o inferno estava engolindo as pessoas, que Deus estava irado. Não, eu diria, são pecadores nas mãos de um Deus amoroso, porque em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Deus despeja toda a sua ira, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Tanto é que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por causa do pecado da humanidade que estava sobre ele. Ali a justiça de Deus foi cumprida. Agora a minha, você, basta apenas descansar e crer. Aleluia. Sou salvo por causa da justiça de Cristo. E sai do meu coração toda a justiça própria. O Isaías vai dizer que nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia era aquele pano que as mulheres colocavam quando estavam no período menstrual. Fala, aqueles melhores atos que você acha que é justo, que você está em crédito com Deus, esses melhores atos de vocês é igual o trapo de imundícia, não serve para nada, e no Antigo Testamento era considerado como impuro. Se a mulher na época da menstruação era considerada impura, imagina os panos que ela usava para se cuidar, para deter a menstruação. O que Deus está dizendo é que não há justiça própria, amado. Não tem justiça nenhuma em nós. Por isso que aquele que foi convencido pelo Espírito, que agora não é mais mundo, mas é discípulo, ele não usa jamais questionar Deus em nada. Jamais usa chegar diante de Deus: Senhor, mas o Senhor está em débito comigo. Porque nos momentos das dores, das dificuldades, dos reveses da vida, o coraçãozinho nosso, se não for cheio do Espírito, vem ao nosso coração aquela possibilidade de questionar: Senhor, eu acho que o Senhor está sendo injusto comigo, porque eu não podia estar sofrendo. Quem falou? O Jó tentou falar isso. Aí Jó olhou para Deus, Deus olhou para Jó e falou: você quer mesmo entrar nesse debate comigo? Se você quiser, eu te pergunto: onde é que você estava quando eu criei os mares e coloquei limite nas ondas? E Deus começou a fazer umas perguntas para o Jó. Ele falou: não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para me ajudar. Antes meus olhos me ouviam, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Porque justiça própria. Tudo que nós somos e que nós temos é resultado da justiça de Cristo na cruz do Calvário. E o Espírito Santo sopra isso na minha mente, na sua mente, mas especialmente na mente do mundo. A filantropia, o espiritismo que crê nas suas reencarnações, meu maior respeito àqueles que creem assim, mas é um tapa à cara do Espírito. É uma tentativa de não vir à luz, porque crer nesse tipo de salvação gradativa, primeiro vê-se Deus como um ser horrendo, incapaz, insuficiente para salvar alguém, e por outro lado é dizer: eu não quero, eu rejeito esse Deus que me ama e que toda a justiça foi cumprida em Cristo Jesus. O Cristo não está mais presencialmente, mas o Espírito está falando a cada um de nós, ao mundo: escute, há uma cruz que providenciou salvação para mim e para você. Aleluia. Primeiro, o Espírito Santo convence do pecado, de rejeitar a Cristo, da justiça, porque já está pago o pecado de todo mundo. Em terceiro lugar, ele diz: convencerá da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo porque ele explica ali, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Que príncipe é esse? Quem? Quem é esse príncipe do mundo? Satanás. No capítulo 12, um pouquinho antes, no versículo de número 31, ele fala, Jesus falando:
Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Houve um juízo na cruz do Calvário. E o Espírito convence a cada ser humano. Por isso que você e eu crê na vida eterna. Porque o Espírito nos convenceu, tirando-nos do mundo no sentido espiritual e fazendo-nos filhos, compreendedores da graça de Deus. O príncipe desse mundo foi julgado. Satanás já está condenado. Ele ainda não recebeu a devida paga, porque Mateus diz que o inferno foi preparado por Deus para o diabo e os seus anjos, e não para ser humano. Eu não sei se vocês quase não ouvem eu dizer sobre o inferno. Você não crê nele? Eu falei, eu creio, claro que eu creio. Creio de uma forma que talvez você fique até horrorizado, mas eu creio. Mas o inferno não foi feito para os homens, foi feito para o diabo. Então, o que foi feito para os homens é o céu. Então, eu vou falar do céu. Aleluia. Porque é para lá que eu quero ir, e é para lá que eu quero que vão todos os seres humanos. Sério, sério. Se a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, se Deus quer, eu não vou querer. Eu digo, plagiando alguém, para o inferno, que é essa ausência eterna de Deus, irão todos aqueles que deliberadamente rejeitarem a luz, rejeitarem o Cristo. Esses serão lançados lá, mas nunca foi o propósito de Deus, porque Satanás já está condenado, só falta lançar ele lá, definitivamente. Porque se tem um lugar onde ele não está, é no inferno. Ainda não. A gente acha, o inferno, o diabo está no inferno. Não, não está ainda, vai estar. Muito breve. Convencerá do juízo. Que juízo, amados? Que todo mal, toda maldade, desculpe o termo, toda desgraça acontecida sobre a face da terra, queira elas acontecidas por causa do ser humano que é mau, ou por influência maligna que existe, eu creio nisso, tudo isso terá um dia que haverá de receber a sua paga, a sua recompensa. O salário do pecado é a morte. O salário da maldade é o inferno. É por isso que eu descanso em Deus e não condeno ninguém ao inferno. Ele falou, olha, o príncipe desse mundo já está condenado. Por quê? Porque eu estou indo para a cruz e uma vez morto, ressuscitado, acabou. Você vai ver essa fala em Colossenses. Veja comigo, Colossenses capítulo de número 2. A partir do versículo 13, ele fala assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, deu vida novamente com Cristo. O que Deus fez? Deu vida. Abriu o coração para o Messias, ele deu vida. E ele continua dizendo, ele nos perdoou quantas transgressões? Algumas. O que está escrito aí? Todas as transgressões. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Todo o cancelamento, toda a dívida que existia foi pregada na cruz. E tendo despojado os poderes e principados, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Além de Cristo perdoar nossos pecados, ele despojou, ele expôs todo o principado e potestade ao ridículo na cruz do Calvário. Porque quando o inimigo achava que tinha vencido, Cristo ressurge. E a morte não tem poder sobre ele. Ele ressurge e ressurge para todo sempre. Ressurge dando vida. De sorte que toda ação maligna sobre nós, às vezes acontece, é resultado da nossa falta de compreensão das Escrituras, porque ele já é derrotado, ele já foi derrotado. Por isso que não tem por que temer o diabo. Inclusive, o Pedro vai dizer que era para resistir firme na fé. Fé, que fé? Fé que Cristo já o derrotou, fé que o juízo já aconteceu, porque o Espírito Santo nos convence disso, de que nós já fomos vitoriosos por causa da vitória da cruz, do Calvário, e o inimigo, para tocar em mim e você, tem que pedir autorização para o Pai, senão não toca.
Então, crente temeroso, crente que tem medo de casa assombrada. Ó, que isso? Casa assombrada. Existe? Existe? Claro que existe. O inimigo é enganador. Então, além da psique, que muitas vezes é psique nossa, que está toda fragilizada e nós começamos a ver coisa. Tem gente que é assombrado com o inimigo, vê demônio em tudo. Quando eu converti, tinha uns quadros lá em casa. Foi uma irmã orar. Esse negócio de irmão orar é complicado, né? E irmão também. Uns quadros bonitos, uns tapetes. Então, um amigo nosso tinha um tapete, aquele tapete da Pérsia, aquele desenho. Chegou lá, a irmã começou a ver demônio no tapete, filho. Meteu fogo no tapete, queimamos. Os quadros, tinha um quadro de um cavalo bonito, assim, uma cara de um cavalo bonito, né? A irmã começou a orar e falou em língua, sapateou, ó, estou vendo um demônio atrás da crina do cavalo. Eu falei, meu Deus do céu. Era o início da fé, você vai crendo em tudo. Depois você vai ver, se é hoje, fala, não, mas não queima não, que eu vou levar esse capeta para casa. Eu ia vender esse quadro, ia vender esse tapete. No começo da fé, você é novo, você entra nessas aí. Aí depois você vai vendo que aconteceu já o juízo. Os maiores demônios mesmo não é esse que estão na encruzilhada. Eles também estão. Os maiores mesmo estão em Brasília. Para provocar desgraça na vida do povo por anos e anos e anos, e você não percebe. Então a gente fica com esse misticismo, com medo em tudo. Falta de luz sobre a palavra. Agora, o inimigo, Paulo diz que nós não devemos desconsiderar, ele é astuto. Ele é astuto, ele é. Mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo. E tem o quê? Discernimento de espírito. É um dos dons do Espírito, vamos falar na outra oportunidade. Mas o juízo já aconteceu. Agora, amados, eu preciso ser franco. Se o inimigo foi julgado, imagine nós. Imagina aqueles que rejeitaram a Cristo. Se para Satanás já tem uma sentença, que será cumprida com a volta do Cristo, você imagine para aqueles que renegarem a Jesus, aqueles que deliberadamente abandonarem, não se renderem a Jesus de Nazaré. Então, que o Espírito Santo nessa noite continue convencendo-nos como discípulos, mas que a nossa oração e o nosso descansar em Deus é sabedor dessa certeza que Ele continua convencendo o mundo. Às vezes você olha assim para pessoas, você prega, ensina, ora, e parece que não vai mesmo, porque o Espírito Santo ainda não convenceu. Você ontem ainda conversava com alguém sobre isso. Já sentei, já falei, já orei, já ensinei, já falei das consequências da vida, das posturas, mas não vai, não tem jeito. Há uma obstinação no coração do ser humano. A pessoa continua indo para pior, porque ainda é mundo, o Espírito ainda não convenceu. Porque uma vez que o Espírito convencer, amado, meu prazer é adorar, é estar em Deus, é estar servindo ao Senhor. Que esse Espírito amado que sustenta o caos, continue sustentando a vida de cada ser humano sobre a face da terra. Que nós possamos ter mais comunhão com esse Espírito, sabedor de que Ele é o sustentador da vida, que Ele é o sustentador de todas as coisas. E que naqueles momentos decepcionantes, frustrantes, que acontece com você, fala, não dá, isso aqui já deu o que tinha de dar, não vai dar certo, não adianta falar, não fale, ore e deixe que o Espírito Santo convença. O trabalho de ministrar a palavra é a ordenança de Deus para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Agora, convencer, seja convencer positivamente para vir para a luz, ou convencer de que sobre eles permanece a ira de Deus, é trabalho do Espírito Santo. Agora eu concluo dizendo e citando João capítulo 5, no versículo 24, que diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, em condenação, mas já passou da morte para a vida. Destacando que você e eu, que temos o Espírito morando aqui, não sofreremos um julgamento. Aleluia. Nós não teremos julgamento. Não terá juízo final para nós, porque cremos no juízo de Deus, que foi jogado em Cristo Jesus. Tem a vida eterna, não é terá, eu já disse isso, tem uma mensagem minha no YouTube que fala sobre a vida eterna, a vida que permanece. Tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não é passará no momento de expirar aqui, não é passou o dia que você se entregou à luz, passou da morte para a vida. De sorte que
Todos nós já habitamos nas regiões celestiais. Isso é coisa de quem tem fé. Você tem certeza de vida eterna? Absoluta certeza. Como eu estou respirando e vocês estão me vendo e ouvindo, eu tenho certeza que se eu fechar os olhos hoje, eu vou para a eternidade. Sem sombra de dúvida. O Espírito Santo testifica isso em mim. E é possível. Ele falou, já passou da morte para a vida. De sorte que o cristão não morre. Não morre. Ele passa por essa fase, por esse momento chamado de separação do espírito e corpo. O corpo volte ao pó, a terra da qual foi formado, e o espírito volte a Deus. Então, até que a morte de quem tem Jesus é tranquila, é pacífica, é bonita de ver. E eu já vi alguns morrerem sem Jesus. É horrível. É horrível. A incerteza, o medo e o início de um mal muito pior do que o sofrimento aqui. Mas para quem tem o Espírito Santo de Deus morando em si, se alegra com a certeza da vida eterna, por causa de Jesus de Nazaré. Aleluia.